Olá, amigos. Muito boa tarde. Eu sou o professor Werson Rego. Eu sou o coordenador acadêmico do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito e estou aqui para dar início às 16 horas, ou seja, daqui a um minuto, à live com o professor Fábio Azevedo. O professor Fábio Azevedo, ele é mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e dos cursos de pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas e da PUC-Rio. A nossa preocupação nesse momento, e com isso nós já antecipamos para vocês um sentido de iniciar hoje uma série de lives com os professores da instituição e vamos discorrer com vocês sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus, sobretudo no mercado imobiliário. Ao longo dessa semana e da semana seguinte, nós cuidaremos desse tema e, na sequência, falaremos um pouco sobre os impactos nas relações de trabalho. Deixa eu ver aqui, eu preciso colocar os óculos, deixa eu dar uma boas-vindas aqui ao pessoal. Quem está aqui? Fabizita, Fábio, aqui do Procon, obrigado, Fábio, Leonardo, Rafael, Alessandra. Deixa eu ver aqui quem mais está mandando mensagem. Doutora Belisa, Simone. Me digam aí, pessoal, meu papel como moderador é a primeira vez, então, me perdoem essa condução, mas me digam aqui se está tudo bem, se o áudio está chegando, se o vídeo está chegando. Faz só assim, para eu entender que está chegando o áudio e chegando o vídeo para vocês. O pessoal está entrando. Poxa, beleza, Vitor lá da Bahia, obrigado, Vitor. Mauro assinando que o som tá bom, o vídeo tá bom. Beleza, Fábio, Alessandra, Rafael, áudio ok, Otávia, Dedéia. Bom, a dinâmica vai ser a seguinte: o professor Fábio vai entrar daqui um pouquinho. Eu estou recepcionando aqui, recebendo vocês, os nossos convidados na sala. E enquanto ele estiver falando, vocês podem mandar aqui as perguntas que vocês tiverem. Eu vou tentar, tanto quanto possível, filtrar as perguntas e selecionar as mais inteligentes, as mais importantes, as mais polêmicas, para a gente repassar para o Fábio, tá bom? Ele já deve estar entrando aqui. Leandro, bem-vindo. Léo, Gasparini, Tarciso. Obrigado, gente. E é isso. Muito bem-vindos, então, à live do Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. Hoje, dia 15 de abril, falaremos com o professor Fábio Azevedo, que é mestre em Direito Civil, ele pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele é professor da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, é professor da pós-graduação, da PUC e da Fundação Getúlio Vargas. O nosso tema é sobre os impactos do novo coronavírus, da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado imobiliário, e hoje a nossa live de abertura dessa série de lives que o Instituto promoverá ao longo dessa semana e da semana seguinte será exatamente sobre o tema da locação, das locações residenciais, das locações não residenciais, da questão do shopping center, e vamos trazer então essa discussão. O professor Fábio está entrando aqui, deixa eu aceitar o convite dele. Então, já está aqui. Fábio, que publicou essa semana um artigo que repercutiu bastante no Migalhas sobre a questão do shopping center. E aí, Fábio? Bem-vindo, meu amigo. Professor, tudo bem? Como você está? Tudo tranquilo, e você? Prazer falar contigo. Graças a Deus, tudo na mais perfeita ordem. Já fiz aqui, meu amigo, a sua apresentação. Já falei aqui daquele polêmico artigo que você publicou no Migalhas recentemente sobre a questão das locações nos
shopping centers, que ninguém vai pagar a conta. Vamos explicar isso aqui daqui a pouquinho. E você é o nosso convidado especial, porque vai abrir a série de lives que o Instituto promoverá para discutir o tema, né, do impacto da pandemia do coronavírus no mercado imobiliário. Então, hoje é a nossa estreia. Eu estou aqui debutando na condição de moderador, estou aprendendo a trabalhar nessa tarefa. Eu até agora fiquei sempre só participando de lives que eram moderadas para os outros, eu só falava. E hoje não, hoje é o dia de te ouvir as suas considerações, as suas reflexões, no que a gente pode colaborar, né? Para levar uma informação com qualidade, com segurança, para esses que estão aqui nos assistindo. De ciência. Enfim, meu amigo, receba as minhas boas-vindas em nome meu, como coordenador acadêmico do Instituto e da própria instituição. Você tem a palavra, meu querido amigo. Meu querido professor Erson, um prazer é meu de estar aqui com você e estar aqui com os nossos amigos aqui da live. Eu sou um profundo admirador do professor Erson, que é um dos mais capacitados no âmbito do direito do consumidor do Brasil, e do homem público, que é o desembargador Erson Rego, que consegue ser uma liderança naquele que é o melhor Tribunal de Justiça do Brasil. Portanto, Vossa Excelência é uma liderança do país, e não só do Estado do Rio de Janeiro. Então, esse papo aqui é muito gratificante para mim. Te agradeço. Bom, Fábio, vamos lá. Eu tenho assim algumas provocações e eu queria que você me desse a sua visão pessoal, tanto na área do direito civil, quanto eventualmente na área do direito do consumidor. O nosso foco hoje, principalmente, é na relação paritária entre locadores e locatários, de locações residenciais e não residenciais, mas, de um modo geral, essa pandemia ela está atingindo as relações jurídicas como um todo, sejam as relações paritárias, sejam as relações de consumo. Como que você enxerga o momento atual para as relações jurídicas? Werson, a gente vive um momento de ansiedade, de agonia, não só nas nossas vidas, pelo ineditismo do momento. E esse ineditismo da pandemia na área da saúde é o mesmo reflexo de ineditismo que a gente tem no direito, né? O Poder Judiciário vai ser obrigado a se debruçar sobre temas até então desconhecidos, né? A justificar uma redobrada cautela por todos os operadores, né? Ministério Público, a própria magistratura, a advocacia, a defensoria pública, as procuradorias, né? Então, eu vejo com temor, né, por se tratar de um fato novo, e ao mesmo tempo com bastante serenidade. O que eu acho é que as categorias jurídicas, de um modo geral, elas devem ser respeitadas. Não é hora de achismo, não é hora de impressões pessoais, né? O momento agora é de você saber se conhece ou se não conhece a solução. Não é o momento de achar absolutamente nada. É evidente que a gente está aqui amadurecendo, né, crenças jurídicas. Vamos pensar juntos aqui. Mas é importante buscar as categorias jurídicas para sustentar as nossas conclusões. Então, essa é a minha visão. Momento de serenidade e momento de responsabilidade dos operadores e de nós que somos professores, né? Eu tenho procurado, Fábio, nesses últimos dias em que a gente tem uma produção muito intensa, você, eu, vários colegas nossos estão com lives quase que diariamente, eu tenho procurado transmitir muito essa ideia de necessidade, de responsabilidade e serenidade, com essas mesmas palavras que você utilizou, porque o momento é de muitas incertezas, então as pessoas estão inseguras. Elas não necessariamente sabem bem como transitar, elas estão sentindo a dor, elas estão sentindo um violento impacto, mas está difícil ainda, nesse cenário conturbado, encontrar uma orientação tranquila, segura, para o enfrentamento dos verdadeiros problemas,
e, com isso, a busca das efetivas soluções. A gente não pode se perder buscando o problema que não existe e nem tentando solucionar o que não está sendo momento de... não está sendo objeto da nossa preocupação naquele momento. Vamos falar um pouquinho, então, Fábio, das locações. Vamos começar pelas locações residenciais. Essas, com certeza, estão trazendo muita dor de cabeça para um público muito grande. Como é que você enxerga hoje os impactos da pandemia, do isolamento, os efeitos econômicos daí decorrentes nas relações locatícias urbanas residenciais e, já complementando também, como você vê o projeto de lei 1179, que tentou ou tenta intervir nas relações de direito privado e se dedica em uma pequena parte às locações. Qual é a sua visão a esse respeito? Vamos lá. Eu vou tentar fixar aqui duas premissas que me parece que vão guiar qualquer reflexão que a gente venha fazer, seja qual for o campo da locação, residencial ou não residencial. Quais são as duas premissas? A primeira é de que nós temos que examinar a pandemia quanto aos seus efeitos concretos no contrato. Werson, eu tenho ouvido com muita preocupação as pessoas falando em força maior, caso fortuito, teoria da imprevisão, rebus sic stantibus, numa menção retórica a essas categorias. Elas não identificam nem em que função estão aplicando essa categoria. Isso é preocupante, porque a rebus sic stantibus, que é um valor do direito medieval, ela se tornou muito relevante na França, na Itália e na Alemanha por conta da Primeira Guerra Mundial. Então, os contratos de locação, inclusive, lá naquela época, não podiam ser cumpridos por impossibilidade da capacidade econômica e financeira dos seus envolvidos. Então, trazer esse cenário para cá é preocupante, por quê? Porque a gente está com um mês ainda de reflexo. Um mês. É preciso haver muita cautela, precisa haver muita responsabilidade naquilo que se diz. A gente tem um mês, dia 18, basicamente, foi a parada total, embora o decreto seja anterior, e a gente está entrando aí nos 30 dias. Então, dizer que o Covid-19 impactou os contratos é preocupante quando você faz essa afirmação em abstrato. O professor Anderson Schreiber, no artigo também lá no Migalhas, ele chega a afirmar que é um erro metodológico você fazer essa análise abstrata. Ele está corretíssimo. Eu posso te dar alguns exemplos. Vários locatários em locações não residenciais não tiveram afetadas as suas capacidades econômicas e financeiras. Tem que pagar. Posso dar um segundo exemplo. Vários locatários residenciais não tiveram afetadas as suas capacidades de adimplemento. Então, eles têm que adimplir. Em terceiro lugar, algumas pessoas jurídicas locatárias, embora tenham uma dificuldade para adimplir, seja um desafio adimplir o aluguel do próximo mês, elas ainda assim têm o dever de adimplir. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o caso fortuito e força maior não impactou, nos meus exemplos, diretamente a possibilidade de adimplir a prestação. E, portanto, não se aplica teoria nenhuma. Se aplica a boa-fé na perspectiva de que o contratante tem que cumprir a sua obrigação. Essa tem que ser a regra. Esse tem que ser o nosso norte. Porque me preocupa os aventureiros de plantão, os aventureiros de ocasião, os vigaristas que vão querer navegar nessa onda. E o Poder Judiciário vai se deparar com vários deles. E eu cito dois exemplos importantes. A legislação que surgiu na Alemanha e a legislação que surgiu em Portugal. Portugal, agora dia 4, uma lei maravilhosa. As duas leis, o que elas fazem? Estabelecem um termo para você discutir a aplicação. É claro, porque um despejo hoje de um aluguel que não vem sendo pago desde junho do ano passado, esse despejo tem que prosseguir, a meu ver. Não pode haver uma suspensão automática. Não sei se teve a oportunidade de examinar a lei de Portugal, está até aqui comigo, para quem tiver interesse em ler. Os portugueses são de uma objetividade invejável. É a lei 4, deixa eu botar meu óculos aqui, a lei 4C de 2020, é do dia 6 de abril. O que essa lei disse em relação à locação não residencial, em resumo? Ela diz o seguinte,
não serão extintos os contratos, resolvidos por inadimplemento, no período que liga a decretação de estado de emergência em Portugal até 30 dias depois do fim do estado de emergência. Então, o período do estado de emergência é mais 30 dias. Durante esse período, não pode haver a resolução, do contrato. Então, eu acho que esse é um norte importantíssimo para a gente, porque a questão foi resolvida de forma objetiva, permitindo que os aluguéis eles sejam pagos nos 12 meses seguintes ao término desse período. Então, esse é o norte que o Poder Judiciário pode utilizar. Então, nota que não se fala aqui em remissão, em perdão da dívida. Essa dívida vai ser paga. Depois que o estado de emergência desaparecer, você tem 12 meses, até 12 meses, para pagar a dívida. Essa, Fábio, é uma discussão bem interessante, porque tanto Portugal quanto a Alemanha, eles partem muito da boa-fé do locatário. Né? O locatário, mediante simples declaração, na Alemanha, então, é assim. Eu não tô... Ah, melhorou, agora vai. Tá dando para ouvir? Eu estava ouvindo. Melhorou agora? Tá ok? Vamos deixar ele enquanto isso, ver se ele volta. Bom, deixa eu colocar aqui o que o professor Fábio estava ponderando. Existe uma dificuldade terminológica, uma dificuldade metodológica, perdão, muito grande. As pessoas estão confundindo bastante institutos como fortuito, como força maior, teoria da imprevisão, querendo aplicar tudo isso junto, como se tudo isso pudesse ser causa de revisão do contrato de locação ou causa a impor, né, ao locador a necessidade de reduzir o valor do aluguel ou proceder a essa redução automática. Melhorou aí, amigão? Conseguiu entrar? Atendendo a sugestão aí do pessoal, eu tirei o fone, funcionou. Ah, então tá jóia. Então, Fábio, o que eu estava ponderando, explicando para o pessoal aqui? Que está havendo uma certa confusão com os institutos jurídicos que você trouxe aqui, o fortuito, a teoria da imprevisão, a força maior, como se tudo isso pudesse ser colocado num cesto e fosse uma justificativa geral para descumprimentos do contrato ou para revisão de contrato. Esquecendo as pessoas que essa relação ela tem dois lados. Tanto o locatário está atingido pelos efeitos econômicos dessa pandemia, eles podem estar aí sendo afetados com desemprego, redução de jornada de trabalho com redução de remuneração, situações que estão comprometendo a sua capacidade de adimplir com as suas prestações, mas tem o outro lado, que também está sendo impactado. A relação jurídica ela foi impactada como um todo, na sua inteireza. O locador, que depende daquela receita para sua própria subsistência, também está sendo afetado e não pode, num ato arbitrário, simplesmente ser privado daquela receita. Porque o que é o contrato de locação? Eu estou cedendo a você o uso remunerado de algo que está sob a minha posse. Então, eu estou transferindo a posse direta a você mediante uma remuneração. Uhum. Você está usufruindo da posse direta e, por isso, está pagando. Como é que eu vou depois justificar a minha privação da posse direta da coisa sem a contraprestação, sem a remuneração? Nos casos em que, sobretudo, eu também dependo disso para sobreviver. Então, essas alternativas que a gente está vendo surgir por aí, de estabelecer uma moratória automática ou de estabelecer um desconto linear automático, eu penso que são soluções que só deveriam ser cogitadas na hipótese em que locador e locatário não conseguissem eles próprios, tá certo? Negociar. E aí a boa-fé impera. Aonde faltar boa-fé, bom senso, transigência, aí sim se buscar a intervenção do Estado. Ou seja, como é que você vê
os direitos do locador e do locatário, e aí tanto na locação residencial quanto na locação não residencial. Pois teve até um comentário aqui de uma colega, falou, comenta também o direito brasileiro, né? Eu acho que a gente tem que aprender muito com a Alemanha, com Portugal, para trazer a solução do direito brasileiro, né? Sim, a solução alemã é muito boa. O exame da solução que a Alemanha e que Portugal deu é uma solução que a gente tem que respeitar, primeiro, porque são países do primeiro mundo, intelectualmente muito mais avançados para a gente do que a gente no direito civil. E, em segundo lugar, já passaram por experiências que a gente nunca passou, né? Como na Primeira Guerra Mundial. Então, a Portugal e a Alemanha fazem a ponderação que você fez agora. Ou seja, você tem que demonstrar, no caso concreto, essa incapacidade e você deve, no caso concreto, fazer prova do quantitativo dessa incapacidade. Então, você comunica lá o locador com 5 dias de antecedência, informando que não vai ter condições de pagar. Só que você vai ter que provar isso, não é uma alegação. Tanto que a legislação ela veio acompanhada de uma portaria que disciplinou o meio de prova. Entendeu? Não é uma discussão teórica que eu estou trazendo, não. Eu estou dando uma solução da legislação criada no dia 4 agora para esse enfrentamento que nós temos. Não aprender com o direito comparado é burrice e, ao mesmo tempo, arrogância, né? Vamos examinar o direito comparado e vamos trazer o que for útil e eliminar aquilo que não se ajusta à nossa realidade. Então, perceba, a solução prática. O locatário não está pagando aluguel. O locatário vai deixar de pagar aluguel, vai suspender o pagamento. Ele pode? No primeiro momento, minha resposta é não. O que a boa-fé objetiva impõe é que você cumpra o contrato. Então, acho que a primeira premissa que deve ser estabelecida é essa. Existe um direito ao inadimplemento do contrato? Existe um direito à moratória? Não. Não em abstrato. Não em abstrato. Exatamente. O dever que existe é de pagar. Agora, por outro lado, a gente pode cogitar, não de um locatário que não teve impactada a sua posição, mas sim de um locatário que, em virtude do coronavírus, ele comprova que teve sua capacidade econômica financeira impactada. Eu tenho dificuldade para pensar nisso de imediato, porque não conseguir pagar o aluguel agora de abril, de um evento que começou dia 18, significa não ter uma organização orçamentária de 12 dias. Mas, enfim, eu cogito essa possibilidade. Na verdade, a discussão vai começar a surgir a partir de maio. Os aluguéis que vencem em maio, relativos ao período de abril, porque em abril tem ninguém trabalhando, teoricamente tem ninguém trabalhando, né? Então, o profissional liberal que não consegue ir para a rua, vamos pensar no motorista de Uber, né, para dar um exemplo ilustrativo. O motorista de Uber que está faturando zero, ele vai se dirigir ao locador e vai dizer: o locador, eu não tenho como pagar, eu não tenho como cumprir a prestação de dar nessa nossa obrigação. A solução tradicional seria a resolução por inadimplemento e despejo. Acontece que, nesse caso, eu não vou falar de imprevisão nem atrasado excessiva, eu vou falar de boa-fé objetiva. Por quê? Porque a boa-fé objetiva, na sua função do artigo 422, ela impõe um dever de cooperação. Então, Wesson, se você é meu locatário e eu sou seu locador, eu tenho dever anexo nessa nossa relação obrigacional oriunda do contrato de locação, cujo contrato de locação é a fonte, eu tenho um dever anexo, um dever acessório de colaborar com você para o êxito dessa obrigação. E aí, considerando esse evento absolutamente imprevisível, absolutamente intransponível para você, no caso concreto, porque vai me provar que a única receita que você tem na sua família é Uber, e você tem que me provar, e o judiciário tem que tomar cuidado de pedir essa prova, de exigir essa prova, fazer com que o autor do fato constitutivo de seu direito desencumpra-se do ônus probatório, como o CPC estabelece. E o ônus é provar essa incapacidade, esse nexo causal entre a pandemia e a sua impossibilidade de cumprir. Mas demonstrar isso tudo, eu acho que você tem dever de colaborar. E aí, qual seria a solução? Eu vou para Portugal. A solução seria você diferir o pagamento. Nota, não é remissão, não é perdão. Vamos discutir shopping center daqui a pouco. É outra discussão. Estamos falando de locação residencial.
Então, não é perdão. Você vai ter que pagar o seu aluguel. Ah, mas a minha capacidade diminuiu. Então, troca o imóvel. Né? Eu acho curioso, algumas pessoas invocaram o artigo 19 da Lei de Locação. O artigo 19 não tem nada a ver com isso. O artigo 19 da Lei de Locação, que trata da revisional de aluguel, ele foi pensado para uma outra situação, que é a defasagem do valor de mercado do imóvel. É possível que no futuro ele seja usado porque a gente não sabe quais serão as consequências, os impactos para a valorização imobiliária no futuro. Hoje, nunca. Hoje, o imóvel vale a mesma coisa que antes que a pandemia. Né? Então, eu não aplico o artigo 19, nem para o contrato que já esteja vigorando há 3 anos. Percebam, meu ponto de vista. A divergência, tá? Mas, do meu ponto de vista, o 19 não se aplica nem para o contrato que já esteja vigorando há 3 anos, porque ele tem uma função completamente diferente dessa nossa discussão. A solução, nesse caso, é 422. E aí sim, eu posso chegar a uma solução parecida com a de Portugal. Eu acho que o juiz ele pode rever judicialmente o contrato para entender que esse período da pandemia, vamos supor 3 meses, ele gera o diferimento da prestação com uma nova condição de pagamento. Lá em Portugal, o que eles escreveram? Você vai pagar em 12 meses, depois do fim da pandemia. Pagando uma parcela, 1/10, junto com o aluguel. Um aluguel, 1/10. Um aluguel, 1/10. É uma referência de direito comparado importante para a gente. Agora, tanto lá como na Alemanha, o que se exigiu? Que você considere a prova concreta, eu vou bater sempre nessa tecla, a prova concreta dessa incapacidade. Na Alemanha, o locatário ele firmaria uma declaração nesse sentido, da impossibilidade dele de honrar o pagamento, mas se sujeitando às sanções pela declaração falsa. Então, se faltar boa-fé no momento de firmar a declaração de que, olha, eu estou necessitando dessa moratória, eu passarei a pagar em parcelas a partir do término do decreto do estado de calamidade, que seja, se ele faltar com a verdade, ele vai se sujeitar aos encargos previstos no acordo que for celebrado com o locador, sem prejuízo de outras sanções que foram estabelecidas na lei. Eu acho que então aí vem a segunda premissa, né? A primeira é que não existe um direito automático, um direito absoluto. Isso que é direito ao calote. Isso não existe. O que existe é, como você colocou, em cada caso concreto, uma situação provada de dificuldade de adimplemento da prestação. Eu acho que a dificuldade não é o suficiente, é a impossibilidade. Impossibilidade, melhor ainda. Para ser bem técnico, a impossibilidade de adimplemento da prestação. A justificar... O Ponte Miranda, se te interrompendo, o Ponte Miranda já dizia que a mera dificuldade de superar o obstáculo descaracteriza o fortuito da força maior. Exatamente. Por definição, o fortuito, a força maior, ela é a extinção do contrato pela impossibilidade do cumprimento da prestação. Perfeito. Aí é causa de resolução, não seria causa sequer de revisão. Eu tenho o direito a extinguir, não marcando com os efeitos da mora e nem com as consequências, né, do inadimplemento culposo. Então, acho que a segunda premissa é essa. A gente falou da primeira, não existe um direito ao calote. A segunda premissa é a necessidade de demonstração em cada caso específico da situação que impactou o locatário, porque é ele quem tem a prestação direta e imediata de pagar o preço, o outro já vem cumprindo, disponibilizando, garantindo, assegurando o uso pacífico da coisa locada, e a prova, a comprovação, a demonstração da impossibilidade de cumprir com aquela prestação naquele tempo. E aí são as sugestões que você apresentou. Tem a livre negociação sempre. A possibilidade de inspiração nas propostas do direito português, de diferimento das parcelas que se vencerem nesse período. É a mesma solução do direito alemão. Só tem um pequeno problema aí, né, Fábio? É que nesse período em que as prestações não serão
pagas, ainda que no futuro elas sejam diferidas, venham a ser adimplidas, como fica, né, a pessoa do locador por esse período? Digamos que dure 5, 6 meses, 7 meses. Como fica a figura do locador que ficará sem esta receita? É o outro lado do problema. Em relação a esse ponto, a legislação alemã, ela condiciona expressamente essa modificação do contrato a não afetação da capacidade do locador. Exatamente. E a legislação portuguesa também estabelece como critério não haver comprometimento de mais de 20% da capacidade econômica do locador. Então, isso era muito importante. Isso era muito importante a gente trazer, porque pareceria que a gente viu apenas o lado do locatário, permitindo a ele que fizesse esse diferimento, e não realçamos ou ressalvamos que só seria possível esta alternativa se isto não vier em prejuízo da subsistência do locador. Eu acho que esse é o ponto que tem que ficar marcado. Bom, vamos entrar numa área polêmica? Vamos lá. Mais vamos uma. falar um pouquinho de shopping centers. O que você acha? Como é que estão, além de desesperados, evidentemente, como estão administradoras de shopping centers e lojistas de shopping centers nesse momento? Vamos lá. É importante entender que lojista e empreendedor são duas vítimas de um episódio inesperado. Não tem vilão aqui, né? Com essa premissa, eu resolvi escrever o artigo que você leu no Migalhas Edilícias, em que eu defendo a suspensão de todos os pagamentos enquanto o shopping estiver fechado. Por que eu cheguei a essa conclusão? Primeiro, porque me parece que fortuito, força maior e essas alusões retóricas, essas categorias não vão resolver o problema. Eu joguei luzes para pensarmos todos, né? Eu tenho vários colegas professores de civil do Brasil inteiro que estão discutindo comigo essa questão. Eu joguei luzes sobre um tema que não vem sendo discutido até agora, que é alocação de risco. Alocação de risco é um tema que sempre foi discutido perifericamente pela doutrina, mas que agora está na lei. A Lei da Liberdade Econômica, ela alterou o Código Civil para estabelecer lá no 422, no 421A, perdão, estabelecer a alocação de risco como um elemento do contrato. Ou seja, o Estado tem que respeitar a alocação de risco que as partes vierem a fazer. Que risco que eu estou falando? O risco do corona, né? Então, isso poderia ser alocado. É claro que não foi. É claro que não foi, né? Então, como não houve uma alocação expressa no contrato, me parece que a gente tem que passar para um segundo estágio, que é abandonar o 421A e partir para o artigo 113 do Código Civil. O artigo 113 é o artigo que trata da interpretação do negócio jurídico. E a doutrina inclui também a integração, no caso de lacuna, que é a nossa hipótese. Então, a questão é, eu tenho uma loja no shopping e o shopping está fechado. E o shopping, alguns shoppings, não todos, infelizmente, de forma covarde, a meu ver, para usar uma expressão leve, leve. Que não vai gerar polêmica nenhuma. Pois é, alguns shoppings têm defendido a cobrança de 100% dos aluguéis apenas com diferimento, o que é uma não racionalidade econômica. Por quê? Eu advoguei a vida inteira para shopping center, eu sou professor do tema, conheço um pouquinho a realidade teórica e prática do shopping. Qual é o grande elemento do shopping? O grande elemento do shopping, a grande mágica do shopping center, é a genialidade dos americanos, é claro, que criaram isso, de colocar no mesmo espaço um mix de atividades. O que esse mix faz? Faz com que o shopping seja um elemento de atração próprio, com fundo empresarial próprio. Nós vamos ao Rio Sul, ao Shopping Leblon, ao Fashion Mall, enfim, nós vamos ao shopping, não à loja. Então, o shopping tem seu fundo empresarial próprio. Essa é a razão pela qual o lojista vai.
Então, quando eu abro uma loja no shopping, eu vou pela clientela, pela freguesia, pelo aviamento, mas eu vou pagando preço alto. Eu brinco sempre que eu jamais vou ter uma loja no shopping center, porque eu sei qual é o custo elevado. Shopping não é para amador, shopping é para profissional. Então, fui para o shopping. Chego lá, eu pago alto por quê? Porque eu vou ter esse fundo empresarial a meu dispor. Esse fluxo de pessoas a meu dispor. De uma hora para outra, o shopping fecha. E aí temos que chegar a uma conclusão aqui. Esse risco de fechamento do shopping, e essa é a minha reflexão nesse artigo que eu compartilho com todos vocês. Esse é o julgamento que o Poder Judiciário vai ter que fazer. Esse risco do fechamento do shopping é um risco do empreendedor ou um risco do lojista? Nota, o lojista ele vai ter uma série de riscos na atividade dele, a começar pelo faturamento zero. Ele está faturando zero com o shopping fechado. Ele vai ter que continuar a pagar tributos, vai continuar a pagar fornecedores, vai continuar a pagar empregados. Então, ele tem lá as consequências dele. Essas consequências jamais poderão ser objeto de uma ação indenizatória por lucro cessante contra o empreendedor. Por quê? Porque esse fechamento decorreu de uma força maior. Então, há um risco que a operação do lojista traz para ele e que é alocada a ele que ele deve suportar. Agora, há um outro risco, que é o fechamento do shopping não permitir receber aluguéis. E esse fechamento não permitir receber aluguéis, dentro da racionalidade econômica dessa operação, me parece evidente ser do shopping. Ou seja, o shopping, aspas, vende locação. E ele não vai conseguir mais vender por um decreto do governo do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, ele tem que arcar com essa consequência. Então, se o contrato é sinalagmático, aí eu concluo o meu ponto de vista. Se o contrato é sinalagmático, pressupõe prestação contra prestação, deixa de haver prestação do shopping center. Seja a prestação consistente no ponto, e o 22 da lei de locação exige que ele garanta o ponto, seja para ele entregar o fundo empresarial. Alguns vão dizer, mas ele não cumpriu o dever de entregar o ponto por uma força maior. Sim, o inadimplemento foi fortuito, mas não é isso que eu estou discutindo. Quanto a isso, eu concordo. Que ele não entregou por um fortuito, eu não tenho dúvida. O que eu estou discutindo é se esse risco é do lojista ou é dele, já que a operação de locação é dele. Em outras palavras, eu não vejo nenhuma razão que justifique eu pagar ao shopping qualquer valor. É claro que eu estou examinando de forma genérica. A gente vai ter exceções, né? Então, tem supermercados dentro de um shopping center que tem uma estrutura de refrigeração que gera um custo altíssimo de energia. Isso tem que ser pago. Né? Tem lojas que estão conseguindo fazer um faturamento parcial por entregas online. Isso tem que ser pago proporcionalmente. Eu estou me referindo, evidentemente, que as lojas estão fechadas e com faturamento zero. Então, eu vou entregar uma quantia em dinheiro ao shopping e ele vai me entregar o quê de volta? Esse é o sinalagma, né? Prestação contra prestação que se presume equivalente. Então, dentro dessa linha da alocação de risco, identificar de quem é o risco pelo fechamento e impedir a alocação de imóveis, é que eu escrevi esse artigo. Então, é isso que eu submeto para todos, né? Identificar de quem é o risco. Não estou falando de fortuito. O fechamento aconteceu. O Covid é um fortuito, é claro. É inevitável. Mas, caracterizado fortuito, eu tenho que identificar quais são os riscos e a quem se atribui cada um desses riscos mapeados. Esse é um grande desafio. Eu acho que a chave da questão, e isso você como professor, como especialista, colocou bem, o leigo, ele pensa em shopping center como um local. Shopping center. Na verdade, a gente tem que entender shopping center como uma atividade econômica. A locação em shopping center, como você bem já realçou, ela desempenha um papel dentro de uma atividade econômica. Perfeito. Então, shopping center não é um espaço físico, como a gente só associa quando escuta a palavra. Shopping center é o espaço. É o Barra Shopping, é o Village Mall, é o Rio Sul. Não. Shopping center é uma atividade, é um centro de negócios. Perfeito. Que só se justifica quando está funcionando. Essa é a razão. Você tem um administrador de toda aquela estrutura
gerando fluxo de negócios. Tanto que você recebe pelo aluguel do espaço e pelo percentual das vendas. Porque você gera vendas, você administra todo aquele centro de atividades econômicas. Se essas atividades não estão se desenvolvendo, o que justifica a cobrança só pela locação de um espaço que não está sendo utilizado? Ou seja, a terceira premissa que a gente pode tentar estabelecer e vale agora para o shopping center é que a atividade econômica ela implica no exercício e na entrega de tudo aquilo que vem com o contrato de locação. O contrato de locação ele vem o uso do espaço e vem o centro de negócios. Como é o aviamento, é o fundo de comércio, é o público circulante, são as marcas que estão ali todas lado a lado, gerando movimento e negócios. Se isso não está funcionando desta maneira, não há razão de ser para que se cobre a parcela variável sobre o lucro, porque não existe lucro. Eu não estou vendendo. Não há que se cobrar um valor fixo pela locação do espaço se você, que é o administrador do shopping, não me garante a utilização do espaço. Ah, mas eu não posso garantir a utilização do espaço porque o ato do poder público me impede. Perfeito, não transfere para mim. Não aloque na minha conta esse risco. Porque aí você transferiu para mim, lojista. Que é a pergunta aqui de um colega nosso, não sei se você está vendo. Ele está perguntando o seguinte: por que não compartilhamento deste risco proporcional? Porque não é meu. O negócio é do administrador. O risco não é meu. O risco do shopping fechar é de quem é o investidor do shopping, não é meu. Olha, eu compartilho na boa. Se ele compartilhar comigo o lucro. Não, e compartilhar os meus prejuízos também. Porque eu tenho riscos que são meus na minha atividade que eu vou suportar, que é o principal, não vender nada. Ele vai compartilhar comigo? É claro que não, porque nós temos operações independentes. Por isso que existe o sobrefundo empresarial dentro do shopping center. Eu tenho o meu fundo, ele tem o dele, né? Então, eu não vou compartilhar porque o risco é meu. Agora, naquelas situações em que eu tenho... Não, e naquelas situações, porque a gente aqui falou das situações em que o lojista não está utilizando o espaço e nem conseguindo vender. Ótimo. Nas situações em que o lojista continua a funcionar, sei lá, a gente falou aqui de supermercados, a gente falou aqui de consultórios, de medicina, laboratórios, atividades que podem estar dentro de shopping centers, mas que podem funcionar, tá certo? Nesses casos, o tratamento é diferente. Por isso é que eu digo, a gente não pode ser tão binário, né? Não pode ser tão preto no branco, unidimensional, e ou é isso ou é aquilo. Não, a gente tem que entender o cenário como um todo, de maneira macro, entender o problema econômico no contexto da atividade econômica shopping center, e aí buscar soluções que sejam razoáveis, adequadas e justas em casos concretos. E, de novo, né, Fábio? O apelo à negociação é mais importante do que o recurso à judicialização. A gente não está preparado para o volume de demandas que virão. Então, se as partes não conseguirem, elas próprias, encontrarem de boa fé uma solução para os problemas que as atinge conjuntamente, esperar que o árbitro externo, o Estado, dê essa resposta de maneira rápida, eficiente, é ilusório, porque isso não vai acontecer. Uma dúvida aqui, Fábio, que eu vi aqui surgindo nas perguntas. Você até respondeu lá atrás, que diz com as ações de despejo. Tá certo. Mas e nas hipóteses em que os sujeitos da relação locatícia, locador e locatário, não cheguem a um acordo e que, eventualmente, não se tenha iniciado no judiciário a discussão pela revisão do contrato ou da moratória ou
da consignatória do valor possível pelo locatário, comprovando, etc. Como ficam os locadores? Eles ficam impedidos de ajuizar a ação de despejo? Eles podem ajuizar a ação de despejo, mas os juízes eles ficam impedidos de deferir as liminares? Como é que você enxerga essa situação dentro do cenário da resolução do CNJ, como uma orientação aos magistrados, e dos projetos de lei em que isso vem sendo cogitado? Então, mais uma vez, eu vou partir da condenação à abstração. Eu teria que examinar todos os elementos. Eu posso dar um exemplo concreto, Nelson. Ontem me procurou um empresário muito conhecido. Ele tem um andar inteiro no Leblon de uma determinada atividade e me sugeriu ajuizar uma ação para eu suspender o pagamento. Eu perguntei para ele, o seu condomínio está fechado? Ele falou, não. A sua atividade está impossibilitada pelo decreto do governo do Estado de Janeiro? Não. Mas por cautela sanitária, eu resolvi suspender a minha atividade. E ele queria suspender o pagamento. Eu acho que, nesse caso, a situação é completamente diferente. Por quê? Porque está havendo sinalagma. Ou seja, o locador continua a assegurar para ele o uso e a fruição do bem. Então, a posse direta está à disposição dele. O que poderia haver, e no caso concreto nem havia, né, vamos deixar claro, mas o que poderia haver é uma dificuldade de implemento, que nem é o caso. Porque é uma operação muito bem sucedida, ele tem caixa o suficiente para pagar pelo menos esse primeiro ou segundo mês. Né? Então, eu sinceramente esperaria, infelizmente, me parece que não é viável. Ele ficou chateado e disse que procurei outro advogado. E vou torcer para gente ganhar, né? Para a gente encerrar, fala um pouquinho do comércio de rua, das locações não residenciais fora de shopping center. Qual é a sua macrovisão? Me parece que, havendo a incidência do decreto, ou seja, estando inviabilizada a atividade, a mesma lógica do shopping center se aplica. Por quê? Porque eu não estarei tendo um sinalagma contratual. Agora, isso não impede a resolução do contrato por parte do locador, né? Eu acho que o importante é as pessoas entenderem que existe uma lógica econômica e jurídica por detrás disso. Se eu locatário, estiver privado do uso da coisa sem que eu tenha dado causa a isso, obviamente, ou se eu estiver impossibilitado de honrar com a minha prestação, eu tenho soluções jurídicas para essas hipóteses. Só que as soluções jurídicas para essas situações não são melhores do que a negociação com o locador. Sem dúvida. Você só deve buscar as soluções jurídicas pela resolução do contrato ou pela revisão judicial do contrato, que tem custo, tem tempo, demora para você chegar ao resultado esperado, quando você esgotou as vias de negociação e diante de uma absoluta intransigência. Fora isso, você tem que esgotar a via de negociação, né? Que para alguns seria um dever, numa visão mais radical, que poderia até retirar o interesse processual na ação de revisão. Ou seja, o magistrado recebe a petição inicial, solicitaria esclarecimento em relação à eventual negociação. Você tentou negociar, ou seja, há necessidade de você buscar o Poder Judiciário. Se há uma diferença numérica aqui que você não tentou resolver para uma autocomposição, qual o seu interesse processual? Entendido como necessidade, possibilidade, necessidade de adequação. Né? Então é uma discussão também interessante. O Anderson Schreiber defende que o dever de negociação ele decorre do nosso sistema positivado e esse dever impõe que você comunique a outra parte da sua pretensão para que haja a caracterização da recusa. Nosso querido André Roberto, que eu acho que está aqui com a gente, se não me engano, escreveu um artigo muito interessante defendendo um procedimento para a concreção do dever de negociação, inclusive admitindo a tutela específica pela obrigação de fazer. Extremamente interessante, né?
Fábio, um minutinho para a gente fazer aqui um último comentário, que é importante sobre isso. A gente está falando em negociação, locador e locatário. Ótimo. A participação do fiador nessas discussões, ela é indispensável? Vai depender, porque o Superior Tribunal de Justiça ele tem aquela súmula 214, que na verdade é uma aplicação no Código Civil, a súmula, que diz que na novação, eventual novação objetiva feita sem consentimento do fiador, o exonera de responsabilidade. Então, vai depender muito se está havendo uma novação ou se está havendo uma mera repactuação na condição de pagamento. Se houver repactuação de pagamento, ainda com base na experiência do STJ, que eu acho que está correta, você terá a mera confirmação da obrigação, não novação. Então, para confirmar, me parece que a participação do fiador é dispensável, até porque isso beneficia. E eu vou dar uma sugestão aqui também, vou dar uma opinião, né, para participar do debate, é isso também. A novação, que é o que está no verbete sumular lá, você está extinguindo uma obrigação anterior e gerando uma obrigação nova, como você ponderou aqui. No caso concreto, eu não estou extinguindo obrigação nenhuma. Eu estou apenas modificando temporariamente a forma de pagamento. Eu diferi o pagamento de uma prestação no tempo, só isso. Eu não criei obrigações novas. Pelo contrário, confirmou a obrigação existente, né? Exatamente. Amigão, vamos deixar as pessoas conhecerem você um pouquinho? Coisa simples, coisa rápida. Seu time de futebol? Tricolor desde que nasceu. Uma pessoa, um jurista que você respeite? Gustavo Tepedino. Poxa, me perguntaram isso outro dia, dei a mesma resposta. Gustavo Tepedino e eu acrescentei o Tartucci na minha resposta também. Qual o livro você está lendo atualmente? Está aqui do meu lado, recomendo a todos. Eu já li, eu estou relendo. Modernidade Líquida, do Zygmunt Bauman. Putz! Recomendo a todos o capítulo da comunidade, que está muito relacionado a um vídeo do professor Gustavo Tepedino, está no Instagram dele hoje. O meu aqui do ladinho é esse aqui, ó. Livre para escolher, do Milton Friedman. É bem interessante, tem muito a ver com essa questão de intervenção do Estado nas relações privadas. Meu querido amigo, só para ponderar aqui com os nossos assinantes, né, as pessoas que estão nos assistindo aqui, não assinantes, aos nossos espectadores, nós temos um curso de Direito Imobiliário, que já tem 2 módulos, você é professor dos 2 módulos, módulo 1 e módulo 2. E agora a gente está, por conta de todo esse novo cenário, desenvolvendo o módulo 3º, que é um módulo especial, cujo tema é exatamente os impactos da pandemia do novo coronavírus sobre o mercado imobiliário. Você vai tratar sobre a questão das locações residenciais, não residenciais, em shopping centers, evidentemente com maior profundidade e vagar, sem esse bate-pronto, sem esse pinga-fogo que a gente tem aqui. E outros colegas, tantos, vão falar sobre isso. Amanhã a gente tem uma live com o Haroldo Lourenço, que vai falar dos impactos no processo civil. E tantos outros, o Antônio Ricardo, que vai falar sobre o impacto na incorporação imobiliária, vai ser bem legal. Então fica aqui, a você que está nos assistindo, o convite para ficar atento aqui na nossa página, no perfil aqui do Instituto, que nos próximos dias será feito o lançamento desse módulo especial. E a gente espera tratar com bastante profundidade, com bastante objetividade didática, com esses professores que a gente está mencionando aqui, esses temas que hoje a todos nós está afligindo. Amigão, foi um prazer enorme ter você aqui. Você é um querido professor do nosso instituto, é parceiro de primeira hora, está nesse projeto conosco desde o início e, além de tudo, é um querido e estimado amigo a quem muitas vezes me socorro nas minhas dúvidas. Eu queria agradecer você a sua presença, a sua participação e lhe deixar a palavra final, a palavra de encerramento
da nossa live. Eu quero agradecer a você mais uma vez. Você é um amigo querido, um jurista exemplar, homem público que inspira os próprios colegas, e eu sou teu fã, né? Então, deixo um abraço para você e para todos os participantes. E uma mensagem final, né? Fiquem em casa, se cuidem, cuidem dos seus, cuidem do próximo. Hora de solidariedade, né? O professor Tepedino hoje fez um vídeo muito interessante tratando da conciliação entre liberdade e solidariedade, a fraternidade, né, na perspectiva filosófica da Revolução Francesa. Então, na verdade, chegou a hora da gente amadurecer o exercício da liberdade como forma de realização da fraternidade, como algo que completa, instrumentaliza a fraternidade, e não como algo que se contrapõe, que duela com a fraternidade. Então, fico com essa reflexão. Bauman, para quem quiser ler, trata muito desse tema, e um beijo para todos. Bom, gente, muito obrigado. A gente está aí entrando no minuto final da nossa live. Eu queria só agradecer a todos vocês, pedir desculpa se as perguntas não foram todas elas respondidas, mas tenho certeza que em breve a gente terá a oportunidade e estaremos juntos nesse curso e em outros do nosso Instituto Nêmesis de Estudos Avançados em Direito. Muito obrigado por terem participado e espero vocês na live amanhã, às 15 horas, com o professor Haroldo Lourenço, para tratar do impacto da pandemia do novo coronavírus no mercado imobiliário e os seus reflexos no processo civil. Ok? Gente, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Fábio. E até amanhã. Um abraço. Abraço.